E aí pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel, eu sou instrutor aqui da Central do Técnico, onde nós temos várias soluções para todos os técnicos do nosso Brasil. E nós damos treinamentos específicos para reparos de placa e também para quem está começando na área. E esse tema que a gente tem hoje no nosso vídeo, ele é justamente tanto para quem começa, para quem também está na área, tá bom? Ele vai resolver muitas questões em si que o pessoal tem na hora que está executando algum trabalho de solda. Quais são essas questões? O porquê que a solda não derrete, o porquê que a minha solda não fica muito bonita, o porquê que eu estrago uma placa quando eu vou fazer uma solda na placa. E para tudo isso se resolver aí na nossa cabeça, nós precisamos mesmo entender como é que funciona a física por trás de todo esse tema, tá bom? Agora, antes da gente começar o nosso vídeo, por favor, se inscrevam no canal, isso ajuda bastante a gente aí a criar conteúdo cada vez mais para ajudar mesmo os técnicos nas assistências. E também no nosso blog nós temos várias soluções para vários aparelhos, tá? Durante o dia a dia. Estão o nosso site na descrição do vídeo e o nosso blog na descrição do vídeo também, tá bom? Então vamos para o vídeo? Vamos lá. Então aqui eu tenho alguns desenhos só um pouquinho torto, não reparem, onde eu quis representar o que? A nossa placa, onde essa placa tem diversas camadas, aí são os layers da placa. Dentro desses layers tem trilhas passando, então é muito importante que eles se mantenham intactos, tá bom? E por cima dessa placa eu coloquei aqui um chip, um CI, que tem várias esferas embaixo dele, para conectar o CI à placa. Beleza? Então, o que eu quero falar aqui primeiro? Que quando nós aquecemos um CI para removê-lo, tá bom? Ou aquecemos até um conector para remover esse conector, podem ocorrer duas coisas ruins aqui. Quais são elas? A primeira, se nós aquecemos muito essa placa, ou muito rapidamente essa placa, as esferas de solda embaixo de um CI, elas vão fazer o quê? Elas vão crescer. Porque tudo na física, quando você aquece, expande, né? Então, se você aquecer muito esse CI, as esferas vão aumentar de tamanho, mesmo já estando derretidas, e vão unir aqui embaixo dele. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas tem muitas vezes que você aquece um CI e espirra a solda aqui para fora. Fica uma bolinha aqui fora. Por que acontece isso? Porque nós aquecemos demais e a solda aqui dentro expandiu até certo ponto que não cabe mais aqui dentro. Aí a gente ouve aquele estralo na placa e aparece uma solda aqui do lado dele. Então, isso quer dizer que a gente aqueceu demais. Outro fator que pode acontecer também é o quê? Essa placa não aguentar o calor. Ao invés da solda não aguentar esse calor, é a placa. Por quê? Vai desgrudar, descolar um layer do outro, fazendo uma bolha nessa placa. Essa bolha, por exemplo, ainda não é aquele chamuscadinho que fica em cima da placa. Porque aquele chamuscado, a maior parte das vezes, ainda não causa o defeito. Mas a bolha aqui dentro da placa pode causar, porque se tivesse uma trilha ligando deste ponto até este ponto, ela iria romper, tá bom? Então, para não acontecer isso e nós aquecermos de forma excessiva essa placa, nós precisamos entender uma coisa, que é o quê? Existe uma curva de temperatura que essa placa aguenta, tá bom? E nós não podemos aquecer demais ou aquecer durante muito tempo. Para a gente visualizar isso, eu coloquei um gráfico de temperatura versus tempo, onde nós vamos fazer o quê? Nós vamos desenhar. Se eu começar a colocar o ar quente agora em cima desse CI, a temperatura da placa vai começar a subir. Vai começar a subir. Chega um ponto que esse ponto quer dizer o quê? É o ponto de fusão do estanho. Agora, se você continuar aquecendo, o estanho já está derretido, só que vai ter outro ponto aqui, se nós traçarmos uma linha, porque eu coloquei o ar muito tempo e com muita temperatura. Vai acontecer o quê? É um ponto de... Vou trocar aqui.
ruptura. O que é esse ponto de ruptura? É um ponto onde pode romper aqui um layer ou até ultrapassar a temperatura limite que essas esferas aguentam embaixo desse CI. Então, isso aconteceu o quê? Após derreter a solda. Agora, e se você pegasse, por exemplo, e mantesse o ar numa temperatura mais baixa, tá bom? E durante menos tempo nessa placa, o que ia acontecer? Eu vou colocar o ar numa temperatura mais baixa, ele ia fazer o quê? Ele ia subir essa temperatura da placa mais devagar, tá bom? E se eu manter durante menos tempo, não vai derreter. Agora, se você diminuir essa temperatura, você pode compensar com um tempo. Ou então, se você aumentar a temperatura, você tem que diminuir o tempo em cima desse CI. Tem até alguns amigos meus que falam que nós não precisamos, por exemplo, trabalhar sempre com a mesma temperatura. Tem pessoas que jogam 400 graus, 450 graus em cima de uma placa e trabalha perfeitamente aí nessa placa. Mas por que isso acontece? Por causa que a pessoa trabalha rápido em cima dessa placa. Agora, isso é uma solda segura para se fazer durante o dia a dia? Depende da mão que está fazendo, depende da habilidade de cada um. Então, uma solda segura nem sempre é uma solda com uma temperatura mais baixa ou uma temperatura mais alta. Isso depende da mão da pessoa que está fazendo. Agora, nós precisamos aquecer este lado da placa sem afetar o outro. Então, se você faz o trabalho rápido aqui em cima, você pode aquecer a 500 graus, por exemplo. Tá bom? Agora, sempre respeitando o limite que essa placa aguenta também. Tem vezes que você pode, por exemplo, passar do tempo e afetar outra função da placa. Então a gente tem que ter ideia do quê? O que tem que ter em mente? Que existe uma curva de temperatura de acordo com a temperatura que você colocar no ar. Essa curva de temperatura, por exemplo, quanto maior essa temperatura que você joga no ar quente, menor tem que ser o tempo que você deixa ele em cima da placa. E, ao contrário também, se você coloca uma temperatura mais baixa, você pode deixar mais tempo o ar em cima dessa placa. Mas mesmo assim tem que tomar cuidado, porque depende, até certo ponto, tem pontos, por exemplo, que mesmo você colocando 300 graus no ar quente, a placa vai acabar ultrapassando essa temperatura, porque você mantém o ar muito tempo em cima dessa placa. Então, a gente tendo ideia, tendo noção disso, vai ajudar bastante para a gente estar trabalhando com solda aí nas placas dos aparelhos, tá certo? Tem outra questão que eu gosto de falar nessa pequena aula aqui que a gente tem, que é o quê? Com o ferro de solda, às vezes a pessoa tem aquele ferro de solda que coloca em cima da placa, ele não derrete. Aí tem que colocar ele um pouco mais de lado assim, aí ele começa a derreter. Ou então, por exemplo, o ferro de solda, a pontinha dele está grudando no estanho, ao invés de derreter esse estanho. Mas por que isso acontece também com o ferro de solda? Acontece porque, na física, não é o ferro de solda que aquece essa placa. Não é. É totalmente ao contrário. Agora que vem a parte reveladora mesmo. O que é essa parte reveladora? A placa vai puxar a temperatura do ferro, vai roubar essa temperatura. Então, então o ferro de solda não aquece a placa? É a placa que rouba a temperatura dele? Sim, exatamente isso. Então, por exemplo, se eu colocasse a temperatura desse ferro de solda em 300 graus, se a placa está com uma temperatura ambiente, por exemplo, de 25 graus, o que vai acontecer quando a gente encosta o ferro de solda em cima dessa placa? Essa placa vai roubar essa temperatura para atingir uma outra certa temperatura. Por exemplo, se eu encostar o ferro de solda aqui, essa placa vai elevar a temperatura dela, por exemplo, a... pegar outra caneta. 180 graus. Tem toda uma conta para a gente fazer para ver qual que é o ganho de temperatura. Mas não vamos chegar nesse ponto, é só um exemplo. Então, se eu coloquei o ferro de solda em cima da placa e a placa roubou uma temperatura e chegou a 180 graus, ela vai abaixar a temperatura do meu ferro. Então, o meu ferro de solda vai baixar, por exemplo, para 200 graus. O que isso vai acontecer? As soldas normais que tem aí na placa em si, elas derretem a partir de 180 graus, tá bom? Tem solda que derrete a 183 graus, tem estanho que derrete aí a 230, 240 graus, tudo depende do material que ele é feito, se é uma solda lead free, se é uma solda leaded, tá bom? Existem várias composições nesse estanho em si.
Então, se eu roubei essa temperatura e ele chegou próximo de derreter e não derreteu, o que eu preciso fazer? Para compensar esse jogo de temperatura entre a placa e o ferro, nós fazemos o quê? Nós aumentamos a temperatura do ferro. Então, se eu colocar 350 graus, por exemplo, ele vai dar um ganho em todas as partes, chegando, por exemplo, a derreter a temperatura dessa placa, a derreter o estanho dessa placa, fazendo com que a temperatura se eleve. Existem ferros de solda, por exemplo, que você necessita aumentar a temperatura para ter esse ganho, né? E tem ferros de solda, por exemplo, que se você colocar 220 graus, ele vai derreter. Mas por que acontece isso? Porque aqui na ponta do ferro tem um sensor que percebe o quanto de temperatura que está sendo roubado dele para a estação de solda enviar mais temperatura para essa ponta. Então, sabendo disso, por exemplo, seria melhor eu comprar um ferro de solda desse? Sim, seria. Mas não é a realidade de todo mundo. Por exemplo, um ferro de solda simples, que custa entre 60 e 150 reais, não tem um sensor desse. Agora, um ferro de solda de 1.000, 1.500, 2.000 reais, já tem sensores que compensam, faz essa compensação de temperatura. Pô, Daniel, mas então, como é que eu faço para a gente melhorar isso? Você vai aumentar a temperatura do ferro, ou, se mesmo assim não estiver ficando uma solda bonita, lisinha, do jeito que a gente gosta, você vai pegar o ar quente e dar uma passadinha de ar em cima dessa placa. Por que fazer isso? Porque ao invés dessa placa estar a 25 graus quando você inicia o trabalho, ela vai estar a 150 graus. Então, ela vai precisar roubar menos temperatura do ferro, que é para conseguir derreter esse estanho. Então, é aqui que está a grande jogada. Se você tem um ferro de solda mais simples, um ferro de solda mais fraco, você eleva a temperatura da placa para poder obter uma solda melhor com o ferro. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido instrutivo, tá? Eu espero também que vocês sigam aí essas recomendações que vai ajudar muito no dia a dia de vocês, até na troca de um conector, do microfone, ou até na troca de um CI. Vai ajudar bastante aí para vocês entenderem como é que funciona esse roubo de temperatura, ou então essa relação aí de aquecer e expandir os objetos, tá bom? Então não se esquece de se inscrever no canal, entrar no nosso site, nosso blog que está aqui na descrição, que vai ajudar bastante. Não esquece do joinha também, tá? Valeu, pessoal! Pode começar?